Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Esse tempo com o Senhor tem sido muito precioso, graças a Deus por isso, né? Então vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento, por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado diante do Senhor. Pai, somos gratos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, Senhor, nos alcançando todas as manhãs. Somos muito gratos, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo favor, Jesus, de termos saúde, paz, alegria, que somente o Senhor pode nos dar, Pai. Toda a paz, toda a alegria que esse mundo demonstra aí fora, Pai, ela é simplesmente uma máscara, ela é simplesmente algo exterior, mas nós podemos testificar daquilo que o Senhor tem derramado dentro de nós, Pai. E é dentro de nós que isso realmente importa. Quando tudo ao nosso redor realmente está triste, as circunstâncias estão difíceis, nós sentimos uma paz que excede todo o entendimento. Nós temos uma alegria que procede do nosso interior e que o mundo não compreende, que o mundo não entende, mas nós sabemos que ela vem do teu Espírito. Obrigada, Jesus, por mais esse tempo aqui, Senhor, hoje. Obrigada por essa palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem construído dentro de nós durante esse período. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Nós estamos na semana 9, dia 2 hoje, né? Último dia de fevereiro, 28 de fevereiro de 2023. Números capítulo 8, 9 e 10. Então vamos lá? Números capítulo 8, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você colocar as 7 lâmpadas, elas deverão iluminar a área da frente do candelabro. E assim fez Arão, colocou as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o candelabro foi feito de ouro batido, desde a base até os detalhes das flores, de acordo com o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio do povo de Israel e purifique-os. Proceda da seguinte maneira em relação à purificação: você jogará água da purificação sobre eles, e eles cortarão o pelo do corpo e lavarão a roupa. Assim ficarão purificados. Em seguida, eles tomarão um novilho como oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com óleo. Você, porém, tomará outro novilho como oferta pelo pecado, trará os levitas até a porta do tabernáculo para que todo o povo de Israel os veja. Em seguida, você levará os levitas perante o Senhor, e os israelitas colocarão as mãos sobre a cabeça deles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos filhos de Israel, para que trabalhem no serviço do Senhor. Depois disso, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 novilhos, e você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada ao Senhor para purificar os levitas. Então você colocará os levitas em pé perante Arão e seus filhos e os apresentará como oferta ritualmente movida ao Senhor. Desse modo, você separará os levitas do meio do povo de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, eles estarão prontos para ministrar no tabernáculo, e você os purificará e os apresentará por meio de oferta movida. Os levitas foram separados do meio do povo de Israel para serem meus, em lugar de todo filho mais velho de cada família de Israel. Porque todo filho mais velho de cada família do povo de Israel e de cada cria de todo animal é meu. Eu os separei para mim quando feri os filhos mais velhos de cada família do Egito, e escolhi os levitas em lugar dos filhos mais velhos de cada família do povo de Israel. Agora entrega os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão no tabernáculo em nome dos israelitas, para obterem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, quando se aproximarem do tabernáculo. Dessa maneira, Moisés, Arão e todo o povo de Israel fizeram com os levitas, de acordo com a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés.
Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão apresentou os levitas por oferta movida ao Senhor, e fez os sacrifícios para obter o perdão dos pecados por eles, para purificá-los. Depois disso, os levitas foram ao tabernáculo para ministrar sob a supervisão de Arão e seus filhos. Fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor também disse a Moisés: só poderão ministrar no tabernáculo os levitas que tiverem entre 25 e 50 anos de idade. Mas desde a idade de 50 anos deverão afastar-se, da atividade regular e nela nunca mais trabalharão. Eles poderão ajudar seus colegas no trabalho de cuidar do tabernáculo, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você deverá designar as responsabilidades dos levitas. Capítulo 8 de Números, então, fala de como Arão e Moisés deveriam separar a tribo de Levi, que são os chamados levitas. Todos os homens teriam que passar por esse ritual, por esse primeiro ritual, para começar então a trabalhar no tabernáculo, de forma prática, de forma objetiva, né? Então, o Senhor está trazendo direcionamento de como lidar com cada tribo, com cada oferta, com cada parte do tabernáculo, e aqui ele dá instruções a Moisés e Arão sobre os levitas, sobre a purificação, sobre os animais dessa purificação, sobre por que eles estavam sendo purificados, para que eles estavam sendo purificados e como a idade então de trabalho deles seria entre 25 e 50 anos. Então, nem abaixo de 25 anos, nenhum homem da tribo de Levi deveria trabalhar no tabernáculo, e nem depois dos 50 anos. Então, ele tinha exatamente 25 anos de trabalho. Era o tempo que ele poderia, então, estar ministrando diretamente junto ao tabernáculo, trabalhando de forma efetiva nos turnos, que a gente vai ver que depois vai acontecer, né? Moisés vai separar eles por turnos, o Senhor vai trazer direção sobre isso, e eles vão ter dias, semanas, horários específicos para cada um trabalhar. Depois dos 50 anos fala que eles até poderiam ajudar nos trabalhos, mas eles não poderiam fazer o trabalho sozinhos, né? Então, muito provavelmente ficavam ali de auxiliares dos mais jovens, mas eles mesmos não podiam mais trabalhar. Recebiam a aposentadoria do trabalho no tabernáculo e só passavam a ser os anciãos, né, dos levitas. Isso é maravilhoso. Capítulo 9, versículo 1. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do Egito, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés quando o povo de Israel estava no deserto do Sinai. O povo de Israel deve festejar a Páscoa no tempo certo, no 14º dia deste mês. Começando ao anoitecer, no tempo determinado, celebrem a Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Então Moisés ordenou ao povo de Israel que celebrasse a Páscoa, e os israelitas celebraram a Páscoa no deserto do Sinai, no fim da tarde do 14º dia do primeiro mês, de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Aconteceu que alguns homens haviam tocado num cadáver e por isso não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Então eles procuraram Moisés e Arão naquele dia e disseram a Moisés: tocamos no cadáver de um homem e por isso nos tornamos impuros. Mas por que não podemos apresentar nosso sacrifício ao Senhor no tempo oportuno com os outros israelitas? Então Moisés respondeu: esperem aqui até que eu ouça o que o Senhor ordena a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos filhos de Israel: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por ter tocado num cadáver, ou estiver viajando, ou ainda assim deve celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la um mês depois, no 14º dia do segundo mês, ao entardecer. Comerão o carneiro com os pães sem fermento e com ervas amargas. Não deverão deixar nada para a manhã seguinte, nem deverão quebrar um osso do corpo, pois deverão obedecer todas as ordens a respeito da Páscoa. Se, porém, um homem não estiver impuro, nem estiver viajando, e ainda assim não quiser celebrar a Páscoa no dia determinado, deverá ser eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor no tempo certo. Essa pessoa sofrerá as consequências desse pecado.
Se um estrangeiro estiver habitando entre vocês e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deve obedecer às mesmas instruções da Páscoa, porque existe uma só lei para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que armarem o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu desde a tarde até a manhã. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo com a aparência de fogo. Era sempre assim que acontecia. De dia, a nuvem ficava sobre o tabernáculo e de noite a nuvem tinha a aparência de fogo. Os filhos de Israel se preparavam para marchar sempre que a nuvem se levantava e viajavam até que a nuvem parasse e ali acampavam. Dessa maneira sabiam quando o Senhor queria que viajassem e quando queria que acampassem. Enquanto a nuvem permanecia em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Se a nuvem ficava por muito tempo sobre o tabernáculo, os israelitas cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem permanecia sobre o tabernáculo poucos dias. Assim, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até a manhã seguinte. Quando ela se levantava de manhã, o povo partia. Sempre que a nuvem se levantava, tanto de dia como de noite, o povo de Israel partia. Mas se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou 1 ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas assim que a nuvem se erguia, eles partiam. Acampavam e partiam sempre de acordo com a ordem do Senhor. Tudo o que o Senhor ordenava a Moisés, eles faziam. Capítulo 9 começa falando sobre a celebração da Páscoa já no 2º ano. Já tem 2 anos que eles estão caminhando já depois da saída do Egito. E então chega novamente o 1º mês do ano, né? Eles contavam isso por luas, então eles sabiam exatamente o mês através da colheita também, né? Tinha toda uma maneira deles saberem a respeito da colheita depois que eles acamparam já em Canaã, né? Então eles contavam através das colheitas. No deserto eram as luas mesmo que eram contadas e a própria direção do Senhor. Eu fico impressionada como Deus realmente vinha e falava com Moisés mais uma vez. Moisés, esse é o 1º mês do ano novamente, no 14º dia, celebrem a Páscoa, tudo de acordo com o que eu já determinei na lei para vocês. E eles faziam. Nesse ano, no 2º ano, alguns homens procuraram Moisés porque eles tinham tocado no cadáver. E eles então, no 14º dia, eles estavam impuros. Por algum motivo, a Bíblia não fala exatamente, eles tinham tocado nesse cadáver de um homem, né, na morte. E por causa disso eles se tornavam cerimonialmente impuros. Isso não tem a ver com pecado, gente. Isso tem a ver com purificação, com estar impuro. E por eles estarem impuros, eles não podiam se aproximar do tabernáculo e automaticamente não podiam celebrar a festa da Páscoa junto com todos os outros. Eles tinham que estar afastados do meio do povo. Mas o Senhor dá uma segunda chance para essas pessoas, né? Alguém que estivesse impuro ou que por algum motivo estivesse viajando e não desse tempo de chegar ali em Israel no 14º dia do 1º mês do ano, quando fosse no 2º mês, também no 14º dia, essa pessoa então celebraria a Páscoa com as pessoas que não tivessem participado da primeira festa no 1º mês. Então havia sempre uma segunda chance a respeito da celebração da Páscoa. Ela deveria acontecer no 2º mês, também no 14º dia. Então Deus dá um escape, né, para essas pessoas, para elas não deixarem de participar dessa festa tão importante, talvez a mais importante do calendário judaico. Era a lembrança da libertação, era a lembrança do que Deus havia feito com eles lá no Egito e como Deus tinha agido com mãos poderosas. Era algo extremamente poderoso e que deveria ser lembrado de forma anual. Ele fala também de que se alguém por decisão própria, né, não quisesse então celebrar a Páscoa, aí sim essa pessoa deveria ser eliminada, colocada para fora, né, do meio do povo de Israel. Ele não poderia mais pertencer ao povo de Israel. Ele tinha negado a sua fé no Senhor, ele tinha negado a sua participação nesse sacrifício, né, do cordeiro. Então ele não poderia mais estar no meio do povo de Israel. Eu acredito que essa eliminação
não tinha a ver exatamente com morte, tá? Nesse caso, mas tinha a ver com realmente essa pessoa ser expulsa do meio do povo, né? Não poderia estar em comunhão com o povo, não poderia chegar no tabernáculo, não poderia oferecer sacrifício. Então ela seria rejeitada do seu povo Israel, ok? Isso servia também para o estrangeiro, né? Se ele decidisse participar da festa, ele também teria que passar por todo o ritual de estar purificado, né? E de conhecer então as leis do Senhor a esse respeito. Depois o Senhor fala sobre essa questão da nuvem, né? Que se movia e eles partiam, e parava e eles paravam. Então, a impressionante manifestação do Senhor através da nuvem durante o dia e dessa coluna de fogo à noite, fazendo com que cada vez que essa nuvem se levantava do seu lugar e começava a andar, então eles sabiam que eles também tinham que levantar acampamento e sair andando, porque a nuvem os guiava até Canaã. Então, se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem andasse, eles andavam. Essa maneira, né, com que Deus escolheu para se manifestar no meio do seu povo e assim levá-los para Canaã foi maravilhosa. E, infelizmente, eles, por causa da desobediência, a gente vai perceber que eles vão permanecer no deserto durante 40 anos, né? Durante um período muito grande, eles permaneceram praticamente no mesmo lugar, sem caminhar, sem ir para lugar nenhum por causa da desobediência. Mas o Senhor tinha a maneira dele de se manifestar ali no meio do seu povo, e isso devia ser glorioso. A glória de Deus se manifestava através dessa nuvem durante o dia e dessa coluna de fogo à noite, permanentemente, ok? Essa nuvem ficava pairando ali sobre o tabernáculo durante todo o dia e durante toda a noite, a coluna de fogo, e ficava ali constantemente com eles. Se você olhar algumas fotos no Google, na internet, você vai ver essa coluna de fogo principalmente, né, pairando ali sobre o tabernáculo, uma representação, né, através de um desenho do que podia ser essa nuvem, essa coluna de fogo em cima do tabernáculo. Isso é maravilhoso, né, ver Deus se movendo no meio do seu povo para que eles caminhem ou para que eles se acampem. Isso tem muito a ver com a manifestação de Deus hoje dentro do nosso espírito, dizendo para nós andarmos ou dizendo para nós pararmos. Tem a ver com a voz de Deus nos direcionando no nosso dia a dia para o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Isso fala da mesma direção que nós devemos ter do Senhor todos os dias. Capítulo 10, versículo 1, nosso último texto de hoje. Diz assim: E o Senhor ordenou a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida que terão 2 funções. Elas devem ser usadas para reunir o povo e para dar ordem para a partida do acampamento. Quando as 2 trombetas forem tocadas, todo o povo deve se reunir na entrada do tabernáculo. Mas se tocar uma só trombeta, apenas os líderes das tribos se reunirão diante de você. Para distinguir entre o sinal para reunir o povo e o sinal para desmontar o acampamento e partir, serão necessários toques diferentes de trombeta. Quando tocar sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, as tribos do sul começarão a partir. Os toques curtos e fortes são um sinal para partir. Para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Só os sacerdotes, descendentes de Arão, poderão tocar as trombetas. Essa é uma lei permanente para ser passada de pai para filho. Quando estiverem na terra de vocês e forem lutar contra os seus inimigos, que os estiverem oprimindo, toquem as trombetas, e o Senhor, o seu Deus, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também toquem as trombetas nas horas de alegria, isto é, durante as festas anuais e no início de cada mês, quando apresentarem as ofertas queimadas e as ofertas de paz, e elas servirão de memorial em favor de vocês, da aliança que ele fez com vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo e os israelitas partiram do deserto do Sinai, viajando por etapas, até que a nuvem parou no deserto de Parã. Essa foi a primeira viagem que fizeram depois que receberam as ordens do Senhor, anunciadas a Moisés.
Primeiro partiu a bandeira de Judá com o exército da tribo logo atrás. O líder do exército era Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zoar, era o líder do exército de Issacar, e Eliabe, filho de Elon, era o comandante do exército de Zebulon. Então os gersonitas e os meraritas desmontaram o tabernáculo e partiram. Depois os exércitos do acampamento de Ruben partiram junto à sua bandeira. O comandante do exército de Ruben era Elisur, filho de Sedeur. O comandante do exército de Simeão era Selumiel, filho de Zurizadai. E o comandante do exército de Gade era Elisaf, filho de Deuel. A seguir, os coatitas partiram carregando os objetos sagrados do tabernáculo. O tabernáculo já estava montado no novo acampamento quando os coatitas chegavam com os objetos sagrados. Depois partiram do acampamento os exércitos da tribo de Efraim, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, era comandante desse exército. Gamaliel, filho de Pedazur, comandante dos exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, dos exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, atrás das últimas 3 tribos, partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, que era comandado por Aisser, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, era o comandante do exército de Asser, e Aira, filho de Enã, do exército da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos dos filhos de Israel seguiam quando estavam marchando. Um dia Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos viajando para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e seremos bons para você, pois o Senhor tem feito promessas maravilhosas a Israel. Mas Obabe respondeu: não posso, porque preciso voltar para minha terra e para os meus parentes. Moisés, porém, insistiu: fique conosco, porque você sabe onde devemos acampar e será de grande ajuda para nós. Se você vier conosco, participará de todos os benefícios que nos forem concedidos pelo Senhor. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram durante 3 dias. E a arca da aliança do Senhor ia à frente deles, para preparar um novo lugar para o povo descansar. A nuvem do Senhor ficava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levante, ó Senhor, sejam espalhados os seus inimigos e fujam da sua presença os seus adversários. E quando a arca parava, ele dizia: volte, ó Senhor, para ficar com os milhares dos filhos de Israel. Capítulo 10 fala então dessa maneira com que o Senhor iria se comunicar com eles no acampamento. Imaginamos sempre que eram muito mais do que 2 milhões de pessoas. Gente, o acampamento era imenso, era uma cidade, era, sei lá, uma nação inteira acampada no deserto. E como é que fazia para avisar essas pessoas de que elas deveriam então levantar acampamento e partir? Como é que eles faziam, né, para levantar esse acampamento tão grande e saber o momento exato para partir? Deus então cria nesse momento, é a primeira vez que essas trombetas aparecem. E essas trombetas então tinham esse papel, né, de preparar o povo para aquilo que Deus queria fazer naquele momento. Então, dependendo do toque, dependendo do tipo de som que era emitido nas trombetas, o povo então saberia o que eles tinham que fazer naquele momento. Se era para se reunir na frente do tabernáculo, se era só para os líderes se reunirem, se era para levantar acampamento, se era para partir, né? Então eles sabiam de acordo com o tipo do toque, o som que essas trombetas emitiam e quantas, né, tocavam. O mais interessante é ver que o Senhor então institui essas trombetas para serem tocadas, e elas só seriam tocadas pelos sacerdotes. Era uma tarefa dos sacerdotes que era passado de pai para filho. Então era outro ensino que era passado de geração em geração para os filhos dos sacerdotes, para que quando chegasse o tempo deles de estar no papel de sacerdote, eles saberiam quais eram os toques das trombetas. E Israel tem isso até os dias de hoje, praticamente. As trombetas são tocadas ao som dessas trombetas, né? Eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Então, as trombetas se tornaram um sinal de Deus para o povo de Israel em diversas situações, em guerras, em levantar do acampamento, em partir, em parar,
em se reunirem para uma reunião solene. Então Deus tinha a sua maneira de se comunicar com o povo através dessas trombetas. É maravilhoso. Todo o entendimento disso vai para lá em Apocalipse. Isso é tremendo e maravilhoso como Deus vai se manifestando. No final aqui a gente fala deles levantando o acampamento. Então, para partir nesse momento, né, do acampamento onde eles estavam ali no Monte Sinai, e eles começam a partir, e a próxima parada deles então é em Parã. E aí fala como é que eles foram se levantando, grupo por grupo, né, liderado aí pelas suas bandeiras, e iam então levantando o acampamento. Os levitas, os sacerdotes iam ali no meio do povo, né, tinha o lugar certo também para eles partirem. Outra coisa que eu gosto bastante nesse texto do capítulo 10 é lembrar que enquanto os primeiros, né, os coatitas, já tinham chegado lá na frente, se não me engano, acho que é isso, deixa eu pegar aqui o versículo. Primeiro, deixa eu pegar aqui, gente. De Ruben, o comandante, a seguir os coatitas partiram carregando os objetos sagrados. Depois, deixa eu ver onde é que está aqui o versículo que fala quem ia primeiro do tabernáculo. Deixa eu pegar aqui, gente. Eles partiram viajando até aqui. Essa foi a primeira viagem. Primeiro partiu a bandeira de Judá. Eliabe era o comandante. Então, os gersonitas e os meraritas. Então, lembra a tabelinha que eu coloquei para vocês aí no grupo do WhatsApp? Os gersonitas e os meraritas, eles eram responsáveis pela parte de desmontar e montar a parte estrutural do tabernáculo, né? Então, todas as estacas, todas as colunas, todas as cortinas, toda essa parte estrutural, as cordas, né? Toda a parte estrutural ficava por conta dos gersonitas e dos meraritas. Então, eles eram os primeiros a desmontar e a sair do acampamento junto com essa primeira leva, que era a tribo de Judá. A bandeira da tribo de Judá saía primeiro, junto com as outras duas tribos, e então os gersonitas e os meraritas também já saíam. Isso está no versículo 16 e 17. E aí eles iam na frente já caminhando, enquanto depois a outra tropa ia se levantando, e aí os coatitas eles iam por último. Por quê? A tribo dos coatitas era responsável pelas peças sagradas do tabernáculo. A arca, o candelabro, a mesa dos pães, a mesa do incenso. Então eles eram responsáveis por essa parte mais importante, né, do tabernáculo, que eram as peças sagradas. E essas peças sagradas só podiam chegar no próximo acampamento justamente quando tudo já estivesse montado, porque essas peças não podiam ficar ao relento, essas peças não podiam ficar acampadas em qualquer lugar, não se podia colocar essas peças em qualquer lugar. Então eles tinham que sair primeiro, os gersonitas e os meraritas, já com todo o tabernáculo desmontado. Quando eles chegavam no próximo lugar que o Senhor direcionava, eles já começavam a montar o tabernáculo, para que quando os coatitas chegassem junto com essa segunda leva, então eles já podiam entrar e colocar dentro do tabernáculo cada peça no seu devido lugar. A organização, a maneira como Deus ia lidando com isso, ensinando esse povo a caminhar pelo deserto, para mim me impressiona de forma sobrenatural, amém? No finalzinho fala sobre um cunhado de Moisés, né, que ele pede para que ele fique com eles. Muito provavelmente era um homem muito sábio ali no deserto, em caminhar pelo deserto, porque Moisés insiste com ele para que ele permaneça com eles ali por algum motivo estratégico. Moisés percebia que esse homem, Obabe, seria indispensável nessa caminhada rumo a Canaã, mas ele insiste e diz que não, que ele precisa voltar para Midian, para sua terra, para os seus parentes, e Moisés então o libera e eles continuam na sua jornada. Gente, como é bom ler textos como esse, percebendo a forma como Deus ia agindo de forma tão soberana, tão simples, tão maravilhosa, tão organizada. Deus é um Deus de organização, Deus é um Deus de coisas organizadas, né? Deus faz tudo de maneira tão simples, mas tão objetiva. Isso me impressiona dentro da palavra, ler versículos com tanta santidade, com tanta sabedoria, né? Como Deus ia ensinando o seu povo a caminhar.
Amém? Então, quem tá comigo aí na leitura, Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. Último dia do mês, fechando aí, né? Glória a Deus, com chave de ouro. O mês de fevereiro. Deus tem sido muito bom para nós. E nós vamos continuar aqui, em nome de Jesus, a nossa leitura amanhã. Hoje, gente, é o último dia que eu vou estar fazendo a oração junto aqui com vocês. Então, quem tá comigo aí fazendo as orações, né, todos os dias aí, segundo a própria palavra, eu queria dizer para vocês, hoje é o último dia que eu vou estar orando na câmera, que eu vou estar orando com vocês aqui na câmera. Mas eu quero te incentivar a permanecer orando a palavra, a pegar os textos bíblicos, a orar o que Deus diz para nós orarmos e vocês continuarem. Quem está comigo aí nos grupos tem visto, principalmente as mulheres, né, que estão aí no grupo de leitura com a gente, que estão no grupo do livro, né, do Celebração da Disciplina. Deixa eu mostrar esse livro para vocês aqui. Quem ainda não conhece, pode conhecer e praticar. A gente está estudando de forma sistemática, né, de forma organizada também, esse livro aqui, ó, chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse livro vai falar sobre as disciplinas espirituais que nós devemos cultivar, né, na nossa vida cristã. Exemplo, oração, jejum, meditação na palavra, celebração, contemplação, solitude. Então ele lista ali para nós 12 disciplinas espirituais que são importantíssimas para nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia com o Senhor, né? E uma delas que a gente está fazendo aqui é a leitura e a meditação na palavra, né? Então é uma prática, é uma disciplina espiritual extremamente importante e que é necessária para o cristão. Outra prática muito importante que a gente está estudando esse mês de fevereiro, inclusive, é a oração. Então, a gente tem visto o quanto é importante, o quanto é especial estarmos orando principalmente a palavra. Deus já deixou para nós muito do que Ele precisa ouvir de nós nas nossas orações, nos nossos clamores, nas nossas necessidades. Deus já deixou, inclusive, essas orações prontas para que justamente a gente pudesse orar de forma correta, né? Deus tem princípios na sua palavra que nós precisamos ler, obedecer, entender e praticar. Então, a oração segundo a palavra, ela vai te trazer muito mais direção, direcionamento do próprio Senhor, discernimento espiritual. Você vai começando a ver a vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para a igreja de Jesus, a vontade do Senhor para a nossa nação Brasil, a vontade de Deus para todas as nações, a vontade de Deus para todo o povo, né? Para o mundo inteiro, que é salvação, a gente sabe disso, né? Então, orar a palavra faz toda a diferença na nossa vida. Então, você que pode, né, e quiser, compre, né, adquire esse livro sim, não estou fazendo propaganda nem jabá para ninguém não, mas eu queria que vocês lessem, né, um pouco mais, porque isso faz a gente ser edificado na nossa fé, a gente ser fortalecido, a gente ser ensinado. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecer a palavra, né? Oséias vai falar isso para nós, logo logo a gente vai chegar nessa profecia de Oséias, o Senhor falando com ele, né? O meu povo tem sido destruído. Isso é terrível, gente, ser destruído por falta de conhecimento. Amém? Então, que a gente possa realmente olhar para a palavra do Senhor com a devida, né, importância que ela tem. Então, daremos ao Senhor o louvor, a glória, a graça, porque Ele tem sido derramado sobre nós também, dessa mesma graça, sabedoria, misericórdia, né? Então, nós vamos continuar. Então, hoje é o último dia que a gente vai orar junto aqui pelo vídeo, mas eu queria te incentivar a continuar orando, a continuar buscando ao Senhor aqui, porque eu tenho certeza, né, no seu tempo a sós aí com o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai começar a ministrar de maneira muito especial a tua vida dia após dia durante esse ano de 2023 e você não vai mais querer parar e sair desse lugar tão precioso que é a presença do Senhor, que é esse relacionamento que a gente vai tendo com Ele. Amém? Então nós vamos orar aqui, eu vou pegar o texto de hoje para a gente estar orando e a gente vai então orar, né? Entregar essa oração ao Senhor e nós vamos continuar. Deixa eu pegar aqui.
vou orar um texto bem pequenininho aqui com vocês hoje, mas que eu achei extremamente importante, porque fala de uma oração que o próprio Jesus faz para o Pai. Vou pegar aqui, gente, eu tinha separado. Ver se eu acho. Calor, né? Meu Deus. Só um minutinho. Tá aqui, vamos orar. Essa oração é o próprio Jesus orando, né, falando com o Pai em João 17, 23. Vou pegar aqui no texto bíblico, que aí eu consigo. João 17, 23. Na verdade, o Evangelho de João, ele traz muito dessas orações que Jesus fazia, dessas reflexões, né, que o Senhor fazia e falava e liberava palavras tão poderosas. E João coloca isso de forma tão maravilhosa para nós. Vamos lá. Eu vou começar. Quer ver? Eu vou pegar o texto todo de João 17, para a gente poder ir discorrendo e chegar em 17, 23, tá bom? Então, nós vamos orar hoje João capítulo 17, eu vou ler uma parte do texto e depois, em seguida, a gente vai pegar então os trechos onde Jesus ora ao Pai, falando coisas maravilhosas e que nós devemos então pedir para nós também, orar, né, também. João 17, versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifique o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor. Pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê a vida eterna a cada um que o Senhor deu a ele. E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Senhor, como é poderoso ouvir, ler, Senhor, essa passagem que João deixa aqui descrita para nós e que o próprio Senhor orou ao Pai. O próprio Senhor disse ao Pai nesse momento, porque sabia que estava chegando a tua hora, sabia que estava chegando o momento de você ser preso, do Senhor ser então crucificado e ser então glorificado pelo Pai. O Senhor diz muito claro: Pai, chegou a hora, glorifique o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor. Jesus, durante todo o seu ministério, Pai, ele sabia qual era o papel, o que é que ele estava fazendo nessa terra, qual era o chamado, qual era o papel que ele tinha para desenvolver aqui como filho. E nós, Senhor, como filhos, precisamos também compreender esse papel, que o principal é glorificar o Pai, glorificar o Filho de Jesus Cristo. Pai, o que é glorificar o Senhor, o que é glorificar Jesus, é dar honra, é dar graças, é fazer o seu nome ser conhecido, é fazer o Senhor ser conhecido na minha família, nas pessoas que estão ao meu redor, através das atitudes que estão ligadas ao teu caráter, Senhor, ligadas ao próprio Senhor. Jesus, em todo o tempo em que ele caminhou na terra, Pai, ele tinha essa convicção, ele precisava glorificar o Pai. Ele precisava exaltar o Pai. Ele precisava mostrar através da vida dele quem era o Pai. Senhor, nós precisamos compreender cada dia mais que o nosso papel como filhos é glorificar o Pai, é glorificar o Senhor, é glorificar o nosso Pai que está nos céus. Nós precisamos carregar esse DNA, nós precisamos ter realmente nitidez, Senhor, do caráter do Senhor, de quem é Deus, de quem é o Senhor, de quem é o nosso Pai, para que nós possamos dar graças, dar glória, glorificar o Pai. Jesus, nos ensina a ser como você foi, como filho, nos ensina a glorificar o Pai nas nossas atitudes, nos ensina a ouvir a voz do Pai, nos ensina a glorificar o Pai nos momentos em que a nossa identidade for tocada.
Nos ensina a glorificar o Pai no momento que a nossa identidade for tentar corromper a nossa identidade de filho. Nos ensina a glorificar o Pai no momento que perguntarem de quem nós somos filhos. Senhor, eu sou tua filha e cada dia mais eu quero glorificar o Senhor na minha vida. Cada dia mais eu quero compreender essa plenitude de paternidade que o Senhor tem para mim. Ainda que a minha paternidade natural não tenha sido um exemplo para mim, eu não pude glorificar o meu pai natural aqui nessa terra, por ele talvez não ser um exemplo para mim de paternidade, mas eu quero que o Senhor me ensine a ser filha de Deus. Eu quero que Jesus, você possa me ensinar a ser filha de Deus, a ser filha desse Pai maravilhoso, que cuida de nós de maneira tão especial, que nos ensina a ser santo como Ele é santo, que nos ensina a ter caráter como Ele tem caráter, que nos ensina a ser justo, obediente como Ele é justo, e Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Senhor, nos ensina a ser filhos de verdade e a glorificar ao Pai, como Jesus então glorificou. Cada atitude de renúncia, cada atitude de obediência, cada atitude de humildade, cada atitude de humilhação que Jesus sofreu para mostrar quem era o Pai, vale a pena. Senhor, nós queremos entender que vale a pena ser filhos, queremos entender que vale a pena ser a semelhança do Senhor. Versículo 3, 17:3. E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Senhor, como é poderoso essa palavra. Esta é a vida eterna. Se nós desejamos ter vida eterna, se nós desejamos estar com o Senhor na eternidade, esta é a vida eterna. Que nós conheçamos o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Que nós possamos conhecer o Senhor através de Jesus, que o Senhor enviou como Filho unigênito, como primogênito de muitos irmãos, como aquele que soube glorificar o Pai em cada atitude. E então nós teremos a vida eterna. A vida eterna, e esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Pai, como é bom te conhecer, como é bom olhar para essa palavra e poder te ver, Jesus. Como é bom olhar para essa palavra, Pai, e conhecer o Senhor como único e verdadeiro Deus. Versículo 4. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto ao Senhor com a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Oh, Senhor, como é maravilhoso. Jesus tinha convicção, ele tinha certeza de vida eterna, ele tinha certeza de que iria estar novamente com o Pai, de que a sua glória seria restituída na ressurreição. A morte nem havia acontecido e a declaração de Jesus é: Pai, glorifica o teu Filho, porque eu já fiz tudo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer nessa terra. Senhor, ter nitidez de chamado, ter nitidez de propósito, ter nitidez de obra a ser feita nessa terra, Senhor. Nos ensina, Pai, a caminhar de acordo com os princípios e a palavra que o Senhor tem determinado para nós. Nós queremos ter um rema dentro de nós, uma direção clara, Senhor, sobre vida eterna, que é te conhecer, Jesus. Não há outro propósito maior do que conhecer o Senhor, de conhecer o Pai e de saber quem é Jesus Cristo, esse Filho que o Senhor enviou para ser o nosso Redentor, para ser o nosso exemplo de filiação, para ser o nosso exemplo de filho de Deus. Jesus nos ensina a ser filho, nos ensina a ser filho, nos ensina a obedecer, nos ensina a ouvir a voz do Pai nesse momento de comunhão. Oh, Espírito Santo, nos ensina a ouvir a voz do Pai, nos ensina a ouvir a voz do Pai.
Nos ensina a ouvir a voz do Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Versículo 5. E agora, Pai, glorifique-me junto ao Senhor com a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Versículo 6. Peraí, gente. Eu revelei a estes homens que o Senhor tirou do mundo e me deu quem o Senhor é. Realmente, eles sempre foram seus, e eu os recebi, e eles obedeceram a sua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que eu tenho provém do Senhor, porque eu transmiti a eles as ordens que o Senhor me deu. Eles as aceitaram e sabem com plena certeza que eu vim do Senhor e creem que o Senhor me enviou. Oh, Jesus, nos faz, Senhor, entender esse princípio da Tua palavra. Nos faz ouvir, Senhor, a Tua voz. Nos faz ouvir, Senhor, os Teus ensinos. Nos faz olhar para a palavra e ver Jesus. Nos faz obedecer a Tua lei, obedecer aos Teus princípios, obedecer aos Teus mandamentos. Porque assim, Senhor, nós vamos estar obedecendo aquilo que Jesus disse. Pai o enviou para que nós possamos conhecer o Pai, para que nós possamos conhecer esse Deus verdadeiro e saber então como é ser filho. Adão não cumpriu, Senhor, esse propósito por causa do pecado, por ter se desviado do propósito de ser um exemplo de filho de Deus. Mas Jesus então cumpriu toda a lei, todo o propósito e pode nos ensinar como é ser filho. Nós queremos ser, Jesus, parecidos com o Senhor. Nós queremos aprender a ouvir a voz do Pai. Nós queremos aprender a compreender todo o propósito, o desígnio para o qual nós fomos criados, que é adorar ao Senhor, que é conhecer o Senhor, que é ter relacionamento com o Senhor. Pai, revela-nos Jesus cada dia mais. Revela esse caráter de Deus para nós. Revela essa mansidão e essa humildade de Jesus. Revela esse caráter de obediência, Pai, desse filho, desse primogênito, para que nós sejamos, sim, Senhor, aleluia, transformados, moldados nesse caráter. Versículo 9. Eu peço em favor deles. Meu pedido não é pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são os seus. E tudo que tenho é seu, e tudo que o Senhor tem é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Agora eu estou saindo do mundo e deixando todos aqui, e eu vou para a sua presença. Pai Santo, guarde-os com o seu nome, o nome que o Senhor deu a mim, para que tal como nós, eles sejam um. Aleluia. Nós precisamos ser um com o Senhor. Por isso que o Senhor nos chama de corpo de Cristo. Nós somos um com o Pai. Jesus tinha a plenitude da divindade sobre ele. Jesus era o Filho unigênito de Deus. Jesus era Deus encarnado na terra. Então por isso que ele diz que tudo que ele tem é do Pai, tudo que o Pai tem é dele, porque eles eram um só, e o Senhor nos chama para essa unidade, e o Senhor nos chama para esse relacionamento, e o Senhor nos chama para essa comunhão, e o Senhor nos chama para essa amizade, e o Senhor nos chama para esse tempo de comunhão. Jesus nos ensina, Senhor, nos ensina, Jesus. Durante a minha permanência aqui com eles, eu os protegi e os guardei em segurança no nome que o Senhor me deu. Eu os guardei de tal maneira que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, como as Escrituras tinham predito. E agora vou para a sua presença. Eu lhes disse estas coisas enquanto estava com eles no mundo, para que ficassem transbordando da minha alegria. Eu lhes transmiti a sua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade.
Oh Jesus, nos faz ser santos como o Senhor é santo, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é que nos santifica, Senhor. Quando nós obedecemos a tua palavra, quando nós atentamos para a tua lei, quando nós decidimos obedecer a tua voz, quando nós olhamos para o Senhor e entendemos quem somos, qual é a nossa identidade como filho, nós somos seres que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E quando o Senhor diz isso, Pai, o Senhor não está dizendo que o Senhor vai nos levar para um lugar fora deste mundo, mas o Senhor diz que essa era, esse tempo regido pelo maligno, esse tempo sendo governado pelo diabo e seus anjos caídos, ele tem um tempo determinado para acabar. E Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino sobre essa terra, até que tudo, Senhor, seja então restaurado, até que tudo seja restabelecido à ordem natural do princípio das coisas, que é a santidade do Senhor, que é a obediência dos seus filhos ao Senhor, que é, Senhor, a natureza caída sendo totalmente extirpada deste mundo, sendo tragada a morte, Senhor, e a vida eterna, então, sendo estabelecida sobre nós novamente. Senhor, queremos a eternidade com o Senhor. Queremos a vida eterna com o Senhor. Queremos a obediência. Queremos ser como o Senhor é. Queremos ser como Jesus é nesse momento, tendo seu corpo transformado, tendo seu corpo, Senhor, resplandecendo, porque a santidade do Senhor está sobre ele, porque o caráter da eternidade está sobre Jesus, porque ele não pode mais morrer. Nós desejamos também, Senhor, que a morte seja totalmente tragada pela vida. Nós seremos, Senhor, como o Senhor é, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Versículo 20. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro por causa do testemunho deles. Oh, Jesus. Senhor, eu não oro só por mim, Pai, mas eu oro por aqueles que o Senhor vai salvar através do nosso testemunho. Senhor, eu não oro nesse momento somente por mim, Senhor, mas pela minha família que ainda não é salva. Senhor, pelas pessoas que estão próximas de mim, Senhor, que ainda não são salvas. Por aqueles que crerão, Senhor, no Senhor, que o Senhor vai ser glorificado através do meu testemunho como filha, da mudança que o Senhor está fazendo na minha vida, da restauração que o Senhor já está fazendo na minha vida, Pai. Eles vão crer no seu poder, no seu evangelho, nessa boa notícia de vida eterna, nessa redenção que o Senhor trará sobre a terra, através do nosso testemunho. Senhor, a palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. Senhor, então, através, Senhor, desse testemunho que nós vamos dando, na sua palavra, as vidas vão sendo transformadas. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um como nós somos um, e eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os amou tanto quanto me ama. Jesus nos mostra o amor do Pai a cada dia, assim como o Pai te amou, assim como o Pai te glorificou, assim como o Pai te deu um novo corpo, assim como o Pai te levou para perto dele novamente. Nós desejamos sim, Jesus. Nós desejamos sim, Senhor, ser um com o Senhor. Espírito Santo, como é bom ter o Senhor dentro de mim. Oh, Espírito Santo, como é bom ter o Senhor dentro de mim.
Como é bom ser templo do Espírito Santo. Como é bom olhar para essa palavra e perceber a verdade nela. Como é bom olhar para essa palavra, Senhor, e te conhecer como o Senhor é. Como é bom, Senhor, como é bom, como é bom. Oh, Jesus, transforma a nossa vida. A nossa oração nesse momento não é só por nós, Senhor, mas é por todos aqueles que o Senhor vai salvar, é por todos aqueles que vão crer no testemunho, é por todos aqueles que vão olhar para essa palavra e perceber a verdade nela, é por todos aqueles, Senhor, que o Senhor vai restaurar, assim como o Senhor tem restaurado a minha vida. Obrigada, Espírito Santo, por ser templo do Senhor. Obrigada por o Senhor habitar dentro de mim. Obrigada pelo Senhor falar comigo todos os dias através da palavra. Obrigado por entender a verdade do Senhor através da palavra. Nos ensina cada dia mais, Jesus, a ser filho. Nos ensina cada dia mais a confiar, Senhor, a não duvidar na Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a dar testemunho da verdade que nos santifica, da verdade que nos purifica. Oh, Espírito Santo, como é bom. Como é bom, como é bom. Essa unidade que o Senhor pede na palavra. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. 23. E eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Ai, Jesus. Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço, e estes sabem que o Senhor me enviou. E eu revelei a eles o seu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles e eu esteja neles. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, Jesus. Que nós possamos compreender cada dia mais, Senhor. Que enquanto nós tivermos as divisões, enquanto nós estivermos tendo divisões entre nós, enquanto os cristãos não entenderem que eles são um só corpo, enquanto os cristãos não entenderem essa verdade que está na Tua palavra, que nós precisamos ser um no Senhor, enquanto nós não compreendemos que nós somos corpo de Cristo e que nós precisamos amadurecer e que nós precisamos crescer e que nós precisamos então ter a plenitude do Senhor sobre nós como corpo, não no individual, Senhor. O Pai não agia sozinho, o Pai agia com o Filho e com o Espírito Santo. O Filho não agia sozinho, ele agia com o Pai e com o Espírito Santo. O Espírito Santo não age sozinho, mas ele age com o Filho e com o Pai. Nós precisamos agir, Senhor, segundo esse princípio da Trindade. Precisamos ser um com o Senhor, assim como o Senhor é um com o Filho e com o Espírito Santo. Oh, Jesus, nos ensina a caminharmos, Senhor, debaixo dessa revelação. Senhor, derrama dessa revelação sobre a igreja de Cristo na terra. Senhor, o Senhor está voltando, Jesus está voltando e nós precisamos compreender a verdade para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos deixados, Senhor, verdadeiramente de lado, para que nós sejamos uns com os outros, para que a glória do Senhor venha se manifestar através do corpo de Cristo, para que a igreja seja a manifestação da glória do Senhor, para que a igreja seja Jesus na terra, para que a igreja seja esse ministério de Jesus na terra, continuando, Senhor, a curar, a restaurar vidas, a salvar vidas, Senhor, a pregar essas boas notícias para essas vidas que estão sedentas. Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando homens e mulheres
que entendem essa palavra e que vão sim manifestar, Senhor, a tua glória, que vão manifestar a tua plenitude, que vão ser um com o Senhor, que vão ser um com a igreja, que vão esquecer essas divisões de placas denominacionais, que vão esquecer, Senhor, que existem ministérios específicos, Pai, mas que vão se unir na plenitude do Senhor, que vão se unir como filhos de Deus e vão manifestar o amor do Pai, assim como o Senhor amou Jesus. O Senhor nos ama da mesma forma. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra, obrigada por essa oração, obrigada por esse clamor, por essa intercessão por nós, Jesus. E hoje eu estou aqui, Senhor, fui salva, pela Tua graça eu fui salva, Senhor. Não havia mérito nenhum em mim, mas eu sei que é a Sua graça sendo derramada todos os dias sobre a minha vida. E eu sei que o Senhor vai derramar dessa graça sobre muitas pessoas, Senhor. Muitas pessoas. O Senhor deseja salvar a todos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus.